Quais os efeitos positivos da sertralina? A sertralina é originariamente uma medicação para o tratamento da depressão. Entretanto, com o passar dos anos, se descobriu que ela poderia ser útil também no tratamento de várias outras doenças, que eu vou te explicar daqui a pouquinho. E é por isso que a sertralina hoje em dia é uma medicação muito utilizada. Inclusive, ela é muito segura e é possível também sua utilização em gestantes. E hoje eu vou te explicar quais são os efeitos positivos da sertralina no nosso corpo. Então preste atenção nesse vídeo que ele está especial. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu controlei a minha ansiedade e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. A sertralina é uma das medicações mais antigas do grupo dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Trata-se de uma medicação que age nas sinapses do nosso sistema nervoso, que é o espaço entre um neurônio e outro, e faz com que a serotonina, que é uma substância, um neurohormônio que nós produzimos naturalmente, fique mais tempo funcionando lá dentro das sinapses. De uma forma mais simples de entender, a sertralina age fazendo com que a serotonina que a gente já produz funcione melhor. E dessa forma ela serve para o tratamento de várias doenças, incluindo não apenas a depressão, que foi sua indicação originária, mas também outras doenças, como por exemplo o transtorno do pânico, a ansiedade, o estresse pós-traumático e o transtorno disfórico pré-menstrual. E a sertralina tem um benefício adicional que, pelo fato dela ser uma medicação mais antiga e já muito utilizada ao longo de muitos anos, ela se torna uma medicação mais segura. Por isso, é uma medicação interessante para o uso também em gestantes. As gestantes passam por alterações hormonais que são semelhantes às alterações pré-menstruais e às alterações também da menopausa. E por isso que muitas gestantes desenvolvem alterações relacionadas à ansiedade e também a depressão. Inclusive existe a depressão pós-parto, que traz problemas específicos para algumas mulheres. Mas agora eu vou te explicar especificamente sobre os benefícios do uso da sertralina. Essa medicação é importante, muito utilizada e absolutamente muito segura. Pega aí um papel e um lápis na mão para você anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e à ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa, você não precisa vir até aqui onde eu estou, tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. Como eu falei antes, a sertralina não é apenas um tratamento para depressão. Ela também pode ser utilizada para outras doenças. Vamos começar pelo transtorno do pânico, o transtorno da ansiedade e o estresse pós-traumático. Essas três doenças giram em torno de um sentimento que nós temos, que é o medo. Eu já expliquei para você em outros vídeos que atualmente nós sentimos medo com muita frequência. E esse medo se relaciona com o aumento da longevidade das pessoas, que é uma novidade ao longo da história natural dos seres humanos. Até o início do século XX, as pessoas morriam muito cedo, antes dos 40 anos. E com o avanço da medicina, lá em 1928 descobriram, por exemplo, a penicilina, que foi o primeiro antibiótico que nós dominamos, e posteriormente, lá nos anos 80 e 90, a evolução do tratamento do infarto e do AVC. Isso fez com que houvesse um salto de longevidade. As pessoas que antes morriam cedo de infecção antes dos 40 anos, hoje, além de ultrapassar as barreiras das infecções, dos quadros infecciosos, conseguiram vencer também
as mortes súbitas provocadas pelo infarto e pelo AVC, que costumam ocorrer por volta dos 60 anos e que antigamente eram comuns lá pelos anos 80 e 90. Se você tem 40 anos ou mais, como é o meu caso, você deve lembrar da sua infância, que havia os casos de morte súbita nos anos 80 e 90, e agora as pessoas estão ultrapassando a barreira dos 60 anos e chegando lá pelos 80, 90 anos, batendo a porta dos 100 anos de idade. Então a expectativa de vida atualmente é muito grande. E isso traz mudanças determinantes no modo de se comportar das pessoas. Basta você imaginar, se você nascesse hoje, sabendo que você ia morrer antes dos 40 anos, sua vida praticamente ia se resumir a nascer, crescer, casar, ter filho e morrer. Até os 40 anos só daria tempo isso. Hoje em dia, você sabendo que vai viver até mais de 80 anos, talvez até mais de 100 anos, dependendo da sua geração, com a idade que você tem hoje, a preocupação com o futuro se torna muito importante. Você não vai querer viver a vida que você tem para sempre. Você quer melhorar, você quer progredir, você quer evoluir, você quer viajar, você quer ter filhos, você quer conhecer a Europa, conhecer a Ásia, ir lá no Japão um dia. Você quer ter uma casa melhor, você quer dar oportunidade para os seus filhos. Então existem ciclos na vida que as pessoas têm medo. Por exemplo, dos 30 aos 45 anos é quando a pessoa está buscando seu lugar ao sol. Ela tem uma prioridade absoluta de cuidar do seu lado financeiro. E os medos do fracasso financeiro são bem visíveis nessa fase da vida. A partir dos 45 anos começa uma preocupação com a saúde. E depois, lá pelos 60 anos, começa a existir o medo do envelhecer. E as pessoas passam a se preocupar muito mais com saúde e menos com dinheiro, justamente porque já vivenciaram toda essa questão material da vida, do financeiro, de criar os filhos. Os filhos já estão adultos, já completou ali sua missão com relação a essa parte da vida. E aí vem toda essa preocupação de envelhecer bem, de ficar fisicamente bem, de manter a lucidez, e consequentemente vem o medo disso dar errado. E se eu perder a lucidez? E se eu envelhecer fragilmente? Se eu viver internando, com necessidade de ajuda de outras pessoas, dependente dos meus filhos? E até um pouco também para algumas pessoas com relação a incertezas financeiras, porque muitas vezes os custos de manutenção de uma pessoa mais idosa começam a ser mais representativos diante do orçamento que ela tinha. Então os medos fazem parte da nossa vida ao longo de todo esse processo que nós passamos. E esses medos ativam os nossos instintos. Inclui o instinto de sobrevivência, que libera substâncias que vão nos fazer reagir, como, por exemplo, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Acontece que a serotonina se relaciona com o estado de alerta. Então você fica ligado com a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. É daí que vem a insônia, é daí que vem o pânico, e é daí também que pode acontecer o estresse pós-traumático. Se você passar por uma situação muito ruim, você vai ficar lembrando dessa situação e ao mesmo tempo sentindo medo de passar por ela novamente ou passar por alguma situação semelhante. Então isso tudo se relaciona com a serotonina. E é por isso que o uso da sertralina para essas situações é bem interessante, porque a sertralina regula todo o trabalho da serotonina e ajuda bastante a reverter essas situações. Tanto a ansiedade, o seu transtorno de ansiedade, como também o transtorno do pânico e o estresse pós-traumático. Acontece que muitas vezes a ansiedade surge a partir da nossa saída da zona de conforto. Eu já falei isso para vocês. Não pode acabar com a ansiedade, porque a ansiedade é fantástica. Ela representa a nossa saída da zona de conforto. Quando você decide, por exemplo, ter um filho é um compromisso para 30 anos. Quem tem filho sabe, demora 30 anos para criar um filho. E 30 anos é uma luta árdua, longa, diária. É um compromisso forte. Mas, em compensação, quando você tiver seus 50, 60 anos com um filho bem criado de 30 anos, você vai ter um amigo para a vida inteira, que vai passar o Natal com você, que vai passar o Réveillon com você,
que vai almoçar com você no dia dos pais ou no dia das mães, que vai lembrar do seu aniversário, que vai trazer os seus netos para te visitar. Isso é fantástico, é maravilhoso, é um grande benefício. Então, toda vez que a gente decide ter um filho, a gente sai da zona de conforto, porque tem que passar por esse processo de criação do filho, são 30 anos de compromisso, e isso nos dá medo de não conseguir. E se eu não conseguir pagar a escola, e se eu não conseguir dar educação, e se eu não conseguir dar atenção, e esse medo fica aflorando os nossos instintos e causando desconforto, que é justamente a ansiedade. E algumas vezes dá vontade de desistir. Eu não vou conseguir, então eu vou jogar tudo pro ar. Quantas vezes você já não pensou isso? Vou jogar tudo pro ar. Esse sentimento de desistir, eu chamo de renúncia. Quando ele se torna muito forte e você de fato começa a entregar os pontos, quando a ansiedade fica muito intensa, quando as coisas estão muito difíceis, você bate, bate, bate e não evolui, e você começa a ter esse sentimento de desistência, isso se relaciona com a depressão. A depressão é uma outra doença que, além de haver um estado emocional de exaustão, existe também a renúncia, que é esse sentimento de desistir. Algumas pessoas são mais tolerantes, conseguem ir mais adiante, outras pessoas são menos, entram em depressão mais facilmente. E um ponto bem importante se relaciona com o desenvolvimento da espiritualidade. Eu já falei isso em outros vídeos. As pessoas que têm espiritualidade bem desenvolvida, que se relaciona com propósito e resiliência, têm uma condição melhor de tolerar mais essa saída da zona de conforto e resistir mais sem desistir. E a sertralina, por ser uma medicação que trabalha o efeito da serotonina, é muito útil também para o tratamento da depressão, porque esse sentimento de desistência surge a partir de toda essa desregulação provocada pelas alterações dos neurohormônios, do estresse, da ansiedade e da depressão, incluindo principalmente a serotonina. E é por isso que a sertralina é uma medicação importante no tratamento da depressão. E com relação ao transtorno disfórico pré-menstrual, existe uma questão aí peculiar. E aí eu sempre brinco que a natureza foi muito severa com as mulheres nesse aspecto. Não estou defendendo aqui as mulheres 100% esquecendo os homens, não, que existem outros pontos que os homens sofrem. Mas nesse aspecto especificamente, as mulheres sofrem bastante, porque existe a queda do estrógeno em algumas situações que acontecem com as mulheres, como por exemplo, nas proximidades da menstruação, na menopausa e também nos momentos em volta ali do parto, no periparto. Então existe uma queda do estrógeno e essa queda do estrógeno age diretamente na serotonina, de uma forma química. Veja, quando você escolhe ter um filho, você sabe que você vai ter um compromisso de 30 anos, mas você quis ter esse filho. Ou você quis, ou você não tomou cuidado para não ter. Mas foi sua responsabilidade. Foi você que escolheu isso, de uma forma direta ou indireta. Porém, quando você, uma mulher no caso, tem a queda do estrógeno provocada pelo ciclo menstrual, pela menopausa ou pela gestação, pelo fim da gestação, ela não escolheu isso, simplesmente os hormônios dela interferiram na serotonina e ela tem uma série de sintomas que são sintomas que lembram bastante a ansiedade, a depressão, o estresse pós-traumático, e ela não escolheu isso, ela simplesmente tem sem saber por que está acontecendo aquilo. E é daí que eu sempre digo, se você é pai, se você é irmão, se você é principalmente marido, tenha paciência com a sua esposa, com as suas mulheres aí que você ama, sua irmã, sua mãe e sua esposa, principalmente sua esposa, porque nessas fases ela não tem muita escolha. Não foi ela que decidiu, não foi responsabilidade dela. Foi algo que é da natureza que está acontecendo. E nesses casos do transtorno disfórico pré-menstrual, utilizar também a sertralina é bem interessante. Nos sintomas da menopausa, existe também quadros de ansiedade associada. Você pode também utilizar a sertralina e pode utilizar outras medicações que também agem na serotonina. E na gestação, se a paciente estiver com ansiedade durante a gestação, a medicação mais segura é justamente a sertralina, a preferida nessas situações.
Por isso a sertralina é uma medicação muito importante. Eu sempre digo assim, na medicina, na verdade não é uma frase minha, é uma frase que a gente sempre fala entre médicos, quanto mais antiga é uma medicação, mais segura ela é, porque ela é utilizada há mais tempo, a gente conhece essa medicação já a fundo, então em situações específicas, como é o caso da gestação, cujo principal objetivo muitas vezes é a segurança absoluta que a gente tem que ter para a mãe e para o bebê, e principalmente para o bebê, a gente utilizar medicações que são mais antigas sempre é preferível. E é o caso justamente da sertralina. Por isso, da sua importância. Medicação fantástica. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para você assistir sobre esse assunto. E se você está sofrendo de sintomas de ansiedade, você precisa aprender a controlar as suas emoções. Porque o controle da ansiedade é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.